eu sou uma pessoa que sou totalmente leigo do universo de terror. A gente tava conversando um pouquinho antes sobre filmes de terror, né? Hellraiser e tal. Eu nunca tive medo vendo esses filmes, tá ligado? Eu sempre assistia e ficava, tá, o Albergue, é ficção, cara, o Chamado, sabe? Eu ficava tipo, mas quando me pega é quando é aquele terror que eu não tô esperando que vai ser um terror, sabe? Tipo espíritos que o cara tá com a mina nas costas e você descobre que as dores dele que ele tinha nas costas era exatamente por isso. Esses filmes, assim, acho que são os que mais me deixa cabreiro, assim, do que aquele gore na sua cara, assim. E vocês têm essa vibe? Vocês diferenciam também ou não? É tudo no mesmo Ó, rolê? tudo é terror, né? E a gente vai ter subgêneros, né? Fantasmas, ETs, Cara, eu ainda não acredito que o suspense, ET, ele entra tudo no é terror, terror. cara. Entra no terror, porque é o mistério, né? E entra no terror, como a gente começou esse programa, né? Terror para quem? Porque suponhamos que realmente vidas de outro planeta Certo. estivessem tentando contato aqui com a gente. E É, a gente reage matando, né? Atacando. É terror para quem? é verdade. Não é mesmo? Também É, é. então. E é um terror para nós, porque nós produzimos o terror baseado naquilo que nós temos medo. Então, como que são os filmes de ET, por exemplo? São o quê? Invasões, né? A gente Sim. imagina que extraterrestres, que outros seres de outros lugares, seja das estrelas, seja do chão, seja da água, estão aqui para nos atacar, para atacar a humanidade, para nos colonizar. Por quê? Porque é o que a gente A gente faz. faz. Existe uma questão do lance dessa crença dos aliens do mal que vem muito daquela narrativa do Guerra dos Mundos. Aham. Porque o Guerra dos Mundos, se eu não me engano, é do final do século XIX, se eu não me engano. Se eu não me Aham. engano. Então é muito antigo. A gente ainda tinha o Império Britânico. E é um inglês o autor, né? Então, o biógrafo desse inglês, né, que depois o Guerra dos Mundos também ficou bastante conhecido, porque nos Estados Unidos rolou uma grande transmissão de rádio, que a galera deu uma pirada, ficou Ah, paranoica, deu tiro pra cima, achava que era verdade. porque achava que era verdade e tal. O biógrafo desse inglês, ele fala que quando ele vai escrever o Guerra dos Mundos, ele retrata inconscientemente o medo que o inglês tinha era de que alguém fizesse com eles o que os ingleses fizeram com o restante do mundo. Caraca. Então, na ideia dele, uma civilização de tecnologia mais avançada ia chegar aqui para dominar, para colonizar, para chega com os canhões, né, com as naves, e vão mirar para a gente e vão falar, ó, a partir de agora vocês vão fazer o que a gente quer. Exatamente como os ingleses fizeram com essas outras. Então, existe toda uma questão psicossomática da população, da sociedade, né, que vai retratar isso dessa maneira. Então, a partir daí, surge um pouco dessa questão do alien do mal, né, o alien que é dominador, o alien que vai vir aqui, etc e tal. A gente pode até debater na ufologia como é que funciona essa crença, mas cada um meio que diz uma coisa, né? Tem gente que vai falar que vai ser para ajudar, tem gente que vai falar que vai ser para dominar, tem gente que vai vir que vai falar que eles vêm para estudar, né? É. E tem gente que fala que eles estão cagando. Que Pô, não mas tão se nem eles virem aqui. estudar a gente, eles estão fodidos, né? Porque ainda mais nesse período que a gente tá aí, se eles vieram em 2018 estudar o Brasil, eles olharam e falaram, pô, pra que a gente veio pra cá estudar esses caras? E essa relação reflete também em outros seres que a gente considera como do mal também, que é o caso do diabo. O que é o diabo hoje, né? O diabo, ele é o outro, ele é o inimigo, ele é o antagonista, né? Você falou de Brasil, tudo que a gente está vivendo agora e surgiu de novo o papo do diabo, né? Sim, sim. Para quem está do outro lado, para quem está na igreja, né? Seja qual for a sua ordem, o diabo tem uma conotação dentro da sua religião, né? Mas a gente também vê uma popularização do diabo que é o quê? Depende do medo da pessoa. Para algumas pessoas, o diabo agora é o comunismo, mesmo que não exista, mas para essa pessoa o diabo é o comunismo. Todo mundo é comunista, tudo é comunista. Então, para essa pessoa, tudo aquilo vem do diabo, né? Sim, sim. Por quê? Porque é o medo que está na cabeça dela, é o medo do que ela está vivendo, é o medo do que ela vê. A gente reflete o nosso medo nas coisas. E aí, amarrando com isso do que a gente está falando, o terror fala muito mais sobre a gente, porque o que dá medo na gente? Qual é a parada? Quando o Bram Stoker ele faz o Drácula é tipo assim, gente, não é uma crítica, tô falando, cancelem o Bram Stoker, não é isso não. Mas Por favor. é preciso entender. O Drácula, ele, pro inglês, ele é a figura de alguém do leste europeu, no qual ele tinha muito preconceito, é aquele cara com práticas obscuras, esquisito, que tá chegando aqui no nosso território, né,
que o Drácula, ele compra uma mansão, né, uma casa, umas terras na Inglaterra, e é esse cara meio soturno, meio... Então, aquilo fala muito sobre como o inglês via essas outras culturas, né? E sobre como você tem... O terror fala muito sobre as ansiedades sociais, né? Então, por exemplo, hoje quando você vai pegar o Jordan Peele, por exemplo, cara, esse terror racializado, pô, o que é o Corra? Sim, sim. Imagina, tipo, você passa por todo aquele filme de terror e no final aparece o carro de polícia com o cara, tipo, perseguindo a mulher branca. Tipo, acabou, saca? É lidar muito com essas ansiedades, né? E todo o terror vai lidar isso em maior ou menor grau. Vai lidar com alguma ansiedade que você tem, e é por isso que às vezes o terror não funciona com certas pessoas, mais com certas pessoas do que com outras. Com Provavelmente outras, né? o terror que você assistiu, que mexeu com você, tinham elementos que eram muito preciosos e que às vezes nem é consciente. É algum trauma, é alguma parada que você verdadeiramente se colocou naquela situação e você sabe que aquilo é real em algum ponto. Não necessariamente que o fantasma existe, não necessariamente que o ET vai existir, mas com a situação. Né? E é interessante a gente conhecer sobre terror, sobre nossos medos, sobre os medos que nos cercam, sobre os medos da sociedade, exatamente por ter essa diferença do que é o seu medo e do que é o meu medo. Né? E a gente olhar também para a nossa história, sempre olhar para a história, para ver o quanto medo nos levou, às vezes, a causar muito mais. História de caça às bruxas, em que perseguição contra mulheres, perseguição de mulheres que estavam no campo, estavam cuidando das suas vidas, das suas famílias, e de repente essas mulheres começaram a ser acusadas e queimadas. Terror com racismo, em que para uma pessoa branca, quando ela está assistindo ali os filmes de Jordan Peele, para elas, nossa, não é nada. Sim. Porque ela não viveu aquilo, ela não sente aquilo. Principalmente como o Andrei falou, né? Quando o carro da polícia chega, que você fica, nossa, já era, mano. Acabou. E tem essas duas versões, né? Porque o Jordan Peele fala isso, que o terror e o humor, eles andam lado a lado, porque depende do que você vai jogar. A pessoa, ela pode dar risada ou ela pode ficar... Ela lida com os nossos sentimentos reais.